programa a seguir é uma produção independente. A Rádio Elite não se responsabiliza pelo seu conteúdo, mas acredita que as diferentes opiniões contribuem para uma sociedade mais democrática e igualitária. A Rede Elite de Comunicações, Rádio e TV apresenta a partir de agora o podcast Pode Falar, com Tânia Betesda. Boa noite. Estamos hoje aqui ao vivo no nosso podcast Pode Falar. Esse é o programa que você também pode falar. Aqui, você é o meu convidado. Talvez nesse momento você esteja no carro, aí no trânsito de São Paulo. Talvez você tenha chegado do serviço, está aí assistindo. Mas se você quiser falar, aqui você também pode falar. Porque nós estamos aqui ao vivo pela Rádio Elite em São Paulo. E também a Rádio Paineira no Rio Grande do Norte e região. Também pela Rádio Marconi FM no Rio Grande do Sul e região. E também pela Rádio Master FM no Rio de Janeiro e região. Também estamos ao vivo pela TV Elite Extreme. Lembrando que amanhã o nosso podcast estará disponibilizado no nosso canal do YouTube, Rede Elite. E hoje nós estamos aqui com os nossos convidados ilustres. Hoje eu trouxe o baiano da Casa de Máquina e trouxe também o mineiro da JM, que logo mais eles estarão aí se apresentando e falando, porque o nosso tema hoje é superação. E eu não poderia trazer ninguém melhor do que o baiano e o mineiro para estar aqui falando como que foi para chegar até onde eles chegaram, né? E assim como hoje eles estão tendo essa oportunidade de falar, você também pode vir aqui no nosso programa, me liga aí, a gente pode conversar e você vem aqui também falar sobre aquele problema que você está querendo falar, você pode falar de como que foi a sua caminhada para você chegar até aqui, né? E hoje eu quero deixar aqui para o nosso amigo aqui que está se apresentando. Baiano, fica à vontade. Ô Tânia, obrigado, né, pessoal do programa Rádio Elite. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente, bom, para quem não me conhece, meu nome é Gerson Santana Silva, mas só é conhecido como baiano da Casa de Máquina, né? Então é o nosso trabalho, nosso dia a dia. Então, desse jeito que a gente se apresenta, né, Tânia? É que a gente só... Aliás, essas pessoas não sabem nem seu nome, né? Já fala lá o baiano, né? E aí fica até estranho a gente chegar aqui no programa e falar assim, vamos chamar o baiano, tem tanto baiano aí, né? Só que tem um diferencial, né? Que é o baiano da Casa de Máquina. E hoje, como o programa é para falar sobre superação, às vezes a pessoa acha que é sorte chegar, né? Até aqui e falar, mas aquele cara ali teve sorte. Não, é trabalho, né? E ninguém melhor do que você para estar falando sobre isso. Tânia, eu estou há 36 anos, vou fazer 37 anos agora, no dia 27 de setembro, a gente comemora, né? Inclusive tem uma grande festa que vamos falar daqui a pouco. E assim, há 37 anos atrás, quando cheguei ali no Bairro dos Pimenta, com o meu colega mineiro, pessoal, ninguém acreditava, né? Na Casa de Máquina, ninguém acreditava no baiano. E assim a gente fizemos o nosso trabalho devagarzinho, não foi fácil. O primeiro passo, quando cheguei aqui em São Paulo, fui morador de rua, né? E depois, graças a Deus, tive a oportunidade de sair da rua e tocar meu próprio negócio. E hoje, entendeu? A gente está bem conceituado, tanto no Bairro dos Pimenta, como no Jardim São João. Entendeu? A gente tinha algumas outras unidades, mas demos uma enxugada para poder conseguir ter mais qualidade ainda para poder atender os nossos clientes. Ô Baiano, você falou uma coisa que me chamou a atenção, né? Que quem me conhece já sabe, né? Eu não posso ver um morador de rua, que lá tô eu, né? Meu marido fala que qualquer hora a polícia vai chegar lá e vai me levar junto com o pessoal. Mas eu quero te convidar desde já para estar vindo aqui numa outra oportunidade
para a gente falar também dessa história, né? Como que é hoje em dia, porque tem muitas pessoas que falam assim, você estudou tanto para poder ficar trabalhando aí com morador de rua, hoje é a coisa que eu mais amo, porque para mim é uma missão fazer o que eu faço, né? E só que hoje a gente vai falar como que foi para chegar até aqui, né? E as horas passam rapidinho, né? Mas no próximo programa aí a gente vai estar marcando para a gente falar sobre isso, porque para mim é muito maravilhoso poder estar falando sobre isso, porque as pessoas, quando vê uma pessoa em situação de rua, eles viram as costas e ninguém quer saber, né? Só que são pessoas que estão ali precisando de uma oportunidade. E para mim eu fico muito feliz quando eu vejo uma pessoa que fala, eu já fui morador de rua, poder estar hoje na alta sociedade que nem você está, Baiano. A época que eu fiquei na rua, né, fiquei aproximadamente 6 meses ali na Armênia, entre a Armênia, em frente, na realidade foi em frente ao Carandiru. E é uma história um pouco meia louca, né, porque meu pai estava dentro do Carandiru e eu estava lá de fora e não sabia que ele estava lá dentro, entendeu? Aí depois que minha avó contou, né, que a gente vinha montando quebra-cabeça. E assim, eu fiquei ali naquela estação ali perto de Santana, perto de Santana, e assim eu fiquei uns 6 meses, né? Aí graças a Deus eu tive a oportunidade de sair, mas assim, sempre eu tinha um objetivo de tocar o próprio negócio. Mesmo quando eu estava na rua, eu observava oportunidade, como essas pessoas também estão na rua, eles querem a oportunidade. Agora cabe a gente, como é que vai locar essa oportunidade para eles, como é que nós vamos conversar com a oportunidade para eles. Porque muitas vezes a gente fala, não, vamos levar um prato de comida, não adianta, gente. Nós temos que levar para eles Baiano, a oportunidade de trabalho. Eu vou te cortar, que hoje eu nem vou falar disso, que essa história... Quando a gente começa a falar dessa questão, até porque nós temos um problema de políticas públicas muito grande nessa questão, né? E eu, como estou aí há 20 anos só fazendo isso, eu abri mão, assim, da minha vida até certo ponto, quem me conhece sabe, para fazer esse trabalho, né? Então hoje eu quero falar de superação, nem quero falar da rua, porque se a gente começa a falar, olha que quando começa a falar eu me empolgo, né? Hoje eu quero ouvir você falar de superação, Baiano. Eu quero te cortar porque eu quero te trazer numa outra oportunidade para a gente falar sobre isso. Com certeza eu venho. Falando de superação, e cada vez mais, cada dia que passa eu tenho um desafio na minha vida, né? Cada dia que passa, quando eu olho assim, eu falo, será que é a prova que eu estou passando? Passo por muitos obstáculos quando eu falo que isso não é problema. Eu nunca, para mim, eu só encaro quando é um problema de algo, quando ele não tem solução. Então ele se encara como problema, morte e outros, entendeu? Que não tem solução mesmo, então ele virou um problema. Mas tudo que a gente passa na vida é um obstáculo, e o obstáculo foi feito para pular. Então eu venho trabalhando muito isso daí, reestruturando os obstáculos, pulando eles, entendeu? E minha superação hoje, agora aconteceu recente, onde eu consegui padronizar a empresa minha, né, que ela estava uma empresa grande, mas ela estava uma empresa inchada, entendeu? Aí eu parei, o que eu vou fazer? Reestruturei ela todinha, hoje graças a Deus ela está 100% reestruturada, está bem tranquilo. Então isso daí, para mim, já é uma bela de uma superação e assim, um obstáculo que eu consegui pular. Sabe por quê, Baiano? Outro dia eu estava vendo a sua fala e eu observo, né? Depois eu fico digerindo, né? Porque você estava falando que você fez vários investimentos, quebrou a cara e tal, né? E eu fiquei rindo porque as pessoas, às vezes, elas começam a fazer uma coisa, quando algo já não dá certo, a pessoa já quer desistir. As pessoas, elas querem chegar lá em cima sem começar pelo alicerce, né? E as coisas não são fáceis, né? E eu falo por mim, porque eu faço várias coisas, né? E, mas tem gente que fala assim, por que você faz um monte de coisa? Porque a nossa vida é assim, e quando uma não tá dando certo, mas a gente já tá com outra engatilhada, o que a gente não pode é desistir. Aí às vezes as pessoas veem a gente chegar até aqui, mas não sabe o que a gente passou para chegar até ali, né? É muito fácil, é a gente olhar, né? E ver ali, mas as coisas não chegaram por acaso, né? Nem sempre foi tudo tão bonito que nem tá agora, né? Que tá muito bonita aquela fachada, toda aquela coisa, tá tudo muito bonito, né? Eu tava até falando agora pro mineiro aqui, que hoje ele tá lá no sítio, eu não sabia que era ele que tava lá naquele sítio dos Pinheiros. Quando eu conheci aquele sítio,
Eu fui uma das primeiras pessoas que comecei a alugar e depois eu comecei a apresentar um monte de pessoas para a Eliane e um monte de pessoas para poder fazer casamento lá. Hoje está com uma estrutura bem legal, né? Mas para chegar até ali teve um investimento de tempo, investimento de dinheiro, né? Aquisitivo, tudo isso, né? E é sobre isso que eu falo, quando a gente fala de superação, quando a gente já está com o negócio já estabilizado e você poder respirar um pouquinho, né? E falar, eu venci e poder já montar outras, né? Se for Não é caso. só, por exemplo, muitas vezes eu venci. O que eu vou devolver para a sociedade? O que eu vou devolver na parte do mundo do empreendedorismo? Por exemplo, eu consegui tal coisa, mas nós temos uma cadeia de cliente muito grande, graças a Deus. Então, peraí, o que eu vou fazer para fazer algo diferente? E há 19 anos atrás eu lancei o Dia do Cliente, tá? Foi conseguido aprovado na Câmara, e esse Dia do Cliente ele existe há 19 anos, tá? Eu nunca deixei de fazer, mesmo na pandemia eu não deixei de fazer, onde a gente faz uma festa, em comemoração a esse dia, um devolutivo que a gente faz por nossos clientes, por nossos amigos, entendeu? Onde a gente faz uma mega de uma festa, onde você já foi convidada para estar lá, você vai estar lá conosco. Então, é uma festa assim muito bacana, que eu faço e faço com prazer. Por quê? Porque é uma coisa assim que a gente tem que fazer a gente precisa dar uma devolução. Eu achei a melhor maneira de dar uma devolução é fazendo uma festa chamando o Dia do Cliente. Porque hoje nós estamos com o pessoal da Comas, Mega Mac, sempre uma coxinha, o Pastel Teiura, que é um cara 100% nota 1000, entendeu? Que é o Massacre, entendeu? Nós estamos com JM também, entendeu? Nós estamos com Cuca Bateria, estamos com um monte, nós estamos com o apoio também da CE, entendeu? A Associação Comercial Empresarial do Guarulhos, onde eu estou como diretor regional de lá. Então a gente precisa fazer algo também para o comércio, para a sociedade. Olha, agora que ele já fez toda essa divulgação dos patrocinadores dele, eu vou falar do meu também, viu? Até porque, ó, eu quero falar aqui, gente, hoje eu até trouxe uma colinha aqui, porque é difícil lembrar de todos os nomes, né? Mas eu também quero, desde já, agradecer aos meus colaboradores, né? Meus patrocinadores. Eu quero a Carla, né? Que é a Carla Festa. Tudo que você precisa para festa, tem ali na Carla, né? Que é ali no Conjunto Marcos Freire, número 150, na Rua 8. A Carla Festa, tudo que quiser de festa de aniversário tem ali. Também o Baiano, da Casa de Máquinas, que eu já chamei ele para me patrocinar, gente. Senão eu vou vir aqui ao vivo também falar que ele não está me patrocinando, e já pegando o mineiro aqui, ó. Já nesse patrocínio. E agradecendo também a Mônica, que é da Florescer Joias. Muito obrigado, Mônica. A Mônica, todas as vezes, quando eu vou fazer um evento, ela sempre me patrocina com alguma joia para a gente dar para alguma mulher, né? E eu falo mulher porque eu geralmente o público que eu tento mais agradar é as mulheres, né? A Gisele da Calçados também, que é ali na Ponte Grande. O Milton da Imobiliária. A Hilda da Replastique Embalagens. A Eliette do Bazar Deus Proverá. A Heloísa do Projeto Dorcas. A Sidoca Brechó, lá de Minas Gerais. A Edna da Fonte das Águas Claras. Os demais eu vou falar depois, que a gente vai ouvir um pouquinho o Mineiro agora, né? Mineiro, é um prazer ter você aqui hoje, né? E assim como o Baiano estava falando como que foi, né, para chegar até aqui, a gente quer ouvir você também falando um pouquinho, né? A vida da gente, todo dia é um desafio diferente, né? Desde pequenininho, o que eu fiz foi trabalhar. Trabalhar, e outra, respeitar o semelhante, ajudar igual o trabalho que você faz, é muito bonito. Eu faço isso também de coração aberto, e acho que quanto mais a gente dá, mais a gente recebe, né? Que a minha fonte de fé é Deus. Então, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. E o que acontece? A gente tem vários projetos também que ajudam as crianças, as pessoas de idade, as senhoras, né? Tem um dia do sítio lá também, que a gente leva as mulheres para o sítio, tudo grátis. Já vou cobrar, hein?
Demorou, deixa eu esquentar o tempo, né? Né? Então, assim, desde pequeno, quando eu morava na Vila Maria Baixa, quando eu tinha 10 anos, 11 anos vim para Guarulhos. E lá eu trabalhava de engraxate. Aqui em Guarulhos eu comecei a trabalhar vendendo coisa na feira, vendendo em acute, trabalhando de engraxate. Trabalhei bastante coisa. Aí eu comecei a trabalhar de cobrador de ônibus na Guarulhos, que era o Pascoal Tomeu. Quando eu tinha 15 anos, de 15 para 16, trabalhava na empresa de Guarulhos como cobrador de ônibus. Aí só que o meu sonho era ser motorista de ônibus, né? Aí tal, beleza. Como eu não podia, com 20 anos, não podia trabalhar de motorista de ônibus, eu fui trabalhar numa empresa fora, trabalhei na Brasil Minas, uma empresa de mineração, minérios, lá em Cumbica. Trabalhei 5 anos nela, voltei para a empresa de ônibus, eu trabalhei numa empresa chamada Transcol, onde eu trabalhei ali por 4 anos, saí, entrei nessa que eu fiquei 25 anos, que é o último emprego, 25 anos. Só que sempre almejando um cargo na Câmara Municipal de Guarulhos. Fui candidato 2 vezes, essa é a segunda vez, onde estou vereador até hoje. Estou vereador e outros grandes projetos foram lançados hoje na Câmara, passaram vários projetos hoje. Nesses 15 dias que eu fiquei, foram passados vários projetos que beneficiam a população de Guarulhos, a população geral de Guarulhos. Principalmente o projeto #VoltaRelógio. Você faz tempo que mora em Guarulhos? Eu já vi. Já ouviu? Eu estava vendo um anúncio que estavam querendo trazer de volta. Isso. Então é da minha equipe, esse #VoltaRelógio. É da minha equipe. Então tudo isso são coisas que foi tirado de Guarulhos e que tem que voltar, porque lá é um marco, né? Pessoa, eu passava por ali dirigindo. Relógio, a gente falava, né? Você vai descer aonde? No centro de Guarulhos, mas que lugar? No ponto do relógio. Ah, da ida e na volta, vou descendo no ponto do relógio. Então, assim, a gente quer fazer uma campanha legal, foi protocolado na Câmara, passou hoje pela Câmara, já foi para as comissões. Então, assim, o #VoltaRelógio fez sucesso, está fazendo sucesso, onde tem que continuar o relógio lá. Aí, inclusive, dá até para a Prefeitura receber dinheiro, né, alugando o ponto para propaganda, né? E além disso, tem outros projetos também que beneficiam a cidade, beneficiam a população. A gente está formalizando o CAI, é Centro de Apoio ao Idoso. Centro de Apoio ao Idoso. Não do jeito que a Prefeitura faz, uma coisa diferente. Onde tem assistente social, tem geriatra, tem um corpo que ajuda somente o idoso. Somente o idoso. Então, assim, a pessoa vai fazer uma prova de vida, não vai sozinho, tem assistente social que leva, traz, vai buscar, para as pessoas de idade não serem enganadas. Hoje acontecem muitos golpes na internet por idoso. Então a gente pode dar até palestras sobre isso, como não cair em golpes. Olha, é aquilo que eu estava falando agora, né? Se a gente for entrar nessa questão política, para a gente que está aí há tanto tempo aí trabalhando aí com famílias, né? Que eu sou conselheira familiar, eu atendo pelo Amor Exigente na Sala 30, no SIC, né? E eu faço visita às famílias e eu sei que os nossos idosos estão abandonados à própria sorte. Isso. Ninguém melhor do que eu para saber disso e é um descaso total, né? Mas, é que nem eu falo, gente, se a gente for entrar, sabe, se a gente for por pautas, a gente vai ficar aqui muito tempo falando da deficiência que nós estamos passando, né? Mas quando eu falo de superação, e você falar, né, de tudo que você já passou para hoje estar como vereador numa cidade grande que nem Guarulhos, que vem com tantos os problemas, é muito complicado, é muita responsabilidade, né? Mas eu queria saber de você como empresário. Pois não. Porque se eu for falar de política aqui, vai ser bem complicado. Vai. Então, mas falar... sabe por que eu estou falando? Porque assim... eu venho acompanhando, que nem eu te falo, eu trabalho com famílias, né? Essa semana agora mesmo que passou, eu estava na Vila Real, fui visitar uma família, e eu vejo que hoje a gente está com um monte de pessoas sem perspectiva, sabe? Sim. Principalmente depois da pandemia,
as pessoas estão completamente sem perspectivas, assim, de crescer. Parece que, e eu não falo nem dos, sabe, os jovens, então, não tem nenhuma, sabe? A gente está com jovens, assim, completamente sem estrutura nenhuma. Mas quando eu falo de superação, porque hoje, quando a gente vai no lar, quando a gente atende as famílias, a gente vê que eles não têm mais perspectiva de falar assim, ó, eu vou fazer um curso, e tem muitos lugares que tem curso, sabe? A gente vai ali no Centro da Cidadania mesmo, lá tem cursos, gente, tem tantos lugares aí dando curso, e você não vê nem as pessoas irem fazer curso para poder se formar, e assim, você tem que estudar para poder, alguma coisa para você fazer, qualquer coisa, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ter uma orientação, né? Seja o que quer que seja que você vai fazer, seja para você ser cabeleireira, você tem que fazer um curso aí para mexer com o cabelo, você tem que fazer uma colorimetria. Se você quer ser uma manicure, gente, manicure está escassa hoje, a gente procura manicure, hoje não tem. Costureira, eu tava na loja do Miami. Costureira, não, só costura reta você ainda acha. Agora, costureira mesmo, aquela que pegava o tecido, que tirava a medida, é uma coisa que está em extinção. Uma coisa que está em extinção. Então, quando a gente fala de superação, é ver pessoas que vamos dizer que está na meia idade aí, que não parou e que está fazendo alguma coisa, que está sempre correndo atrás de mais alguma coisa. E a gente vê meninos hoje de 25 anos, 30 anos, tudo assim que não tem perspectiva nenhuma de vida. Você para e fala assim, você vai fazer o quê? Eles não sabem, sabe? Eles são completamente despreparados para fazer alguma coisa. E você vê, se for perguntar, você já passou por várias coisas para chegar onde você está. Se for perguntar para o baiano, ele vai falar que já engraxou sapato, que foi para feira, que não sei o quê. Cada um tem uma história. Isso. Se for perguntar para mim, minha filha colocou todos os meus certificados na parede, tirou foto e colocou no Instagram, rindo. Só depois que eu vi que ela tinha colocado, ela falou assim, a gente não vai conseguir alcançar a minha mãe. Então é essa geração que a gente está. Mas como que foi para chegar até aqui? Como que foi para chegar até aqui? Não foi nada fácil, sabe? Então, eu mesmo que vim de uma família muito, né, uma situação bem vulnerável, para chegar onde eu tô hoje, eu não tenho dinheiro nenhum, mas para chegar onde eu tô hoje, não foi fácil. E assim, tanto quanto para vocês, né? Então, eu acho muito plausível, sabe? Ver uma pessoa que veio de um outro estado para chegar aqui e chegar onde vocês chegaram. Tânia, como você falou aí dos jovens, os jovens hoje, realmente eles precisam de apoio. Precisa. Mas eles também precisam querer fazer também, porque eles estão muito acomodados, porque os jovens, eles vão querer ficar lá tranquilo. Não, ele precisa de um apoio, de um incentivo empresarial, entendeu? Grande, mas eles também precisam querer, porque, por exemplo, hoje falta gente para trabalhar na oficina mecânica minha, com certeza falta pessoas para trabalhar na empresa do mineiro, que é montagem de brinquedos, entendeu? Então os jovens hoje eles estão muito parados no tempo, eles precisam receber uma orientação para o futuro deles mesmos. Eu falo que daqui a 20 anos, o que vai ser dos nossos jovens? Olha, que nem eu estava falando, eu sou conselheira familiar, eu sou formada, né, como conselheira familiar pelo Amor Exigente, o nome já diz tudo, é Amor Exigente, né? Então lá a gente fala do resgate, porque isso é uma coisa que já vem de famílias disfuncionais, que já está lá na família. Porque antes nós criávamos filhos para ser, hoje as pessoas criam filho para ter, só que hoje os jovens querem ter sem correr atrás, sem saber. Então, lá em casa mesmo, eu crio meus netos, o Cris está com 17 anos, está todo feliz lá que já vai, que já vai ser, que já é jovem aprendiz e que vai ter o primeiro férias dele, sabe? Então, o Igor está com 15 anos, eu estou pagando para ele fazer vestibular e já falei para ele, você já vai procurar um servicinho aí, meu filho, porque tem que trabalhar. Que então, deveria mudar, né? Em vez de, eu acho que esse nome, jovem aprendiz, ele teria que ser mudado o nome. Em vez de ser o primeiro emprego, teria que ser a primeira profissão. Tá?
E é muito fácil você, quando você cria, em vez de você colocar na mente o primeiro emprego ele vai num canto, ele vai trabalhar, vai pegar aquele dinheirinho, mas ele não vai conseguir suprir o conhecimento dele futuro, porque ele é um jovem. Eu vejo muitos jovens aprendiz, eles entram numa empresa, ficam 6 meses, não se prontifica em nada, fica parado um tempo, vai para casa, vai para o trabalho. Agora, quando se cria uma coisa, a primeira profissão, dá o incentivo para o empresário, entendeu? Pegar aquele jovem, entendeu? E dar a primeira profissão para ele, que a primeira profissão vai estar agregado o salário dele, mas em vez de você começar a pensar no primeiro emprego, até a palavra o primeiro emprego, o jovem meu primeiro emprego, sou jovem aprendiz. Os jovens hoje têm capacidade de ganhar 10 vezes mais que nós hoje, porque a mente deles estão tudo purinha, leve, entendeu? Hoje eles entram num celular, viajam na internet, esse mundo digital, os jovens dominam. Mas eles vão para o primeiro emprego, não. Na minha concepção, teria que ser mudado, teria que ser a primeira profissão. Que aí é a mesma coisa, ele vai receber o dinheiro dele, ele vai receber tudo, só que em vez de ser o primeiro emprego, seria a primeira profissão. Mas sabe o que acontece? Eu vejo que assim, né? Por esse sistema que a gente está aí, que o jovem não pode isso, o jovem não pode aquilo, acabou a gente tendo todos esses jovens que a gente está aí hoje. Eu vejo que nem lá, o meu marido queria muito poder levar o meu neto, ele fica, vô, me leva, só que ele não pode, lá na empresa não permite que adolescentes assim, menores entrem lá na empresa, entendeu? E ele sabe trabalhar. Porque o meu filho hoje, ele está na Bertolini, hoje meu filho é chefe lá da pintura lá na Bertolini, mas o meu filho começou cedo. Tanto é que o meu marido era seu funcionário até me conhecer, né? Quando ele me conheceu, ele deixou de ser seu funcionário e virou meu marido. Não, ele era meu sócio, ele era meu sócio. Então, ele era seu sócio. É meu sócio. Quando ele me conheceu, virou meu marido e meu funcionário, entendeu? Então, e o meu filho começou a trabalhar com ele. Hoje meu filho é um grande homem, né? É responsável, mas meus filhos começaram muito cedo. E em casa sempre eu incentivei, sempre coloquei, né? E falar de filho, eu também quero aí agradecer, né? Magnatas, Drywall, né? Que é a empresa do meu filho, né? O meu filho hoje é empresário. Você vê Magnatas Drywall aí, ele faz trabalhos aí, né? Maravilhoso, né? Sou suspeita a falar, né? E o Magnatas que patrocinou aí o meu escritório, viu? Não, imagina só, eu tenho certeza que montar drywall, tudo é uma profissão, não é qualquer um não. Eu não sei o nome que dá dessa profissão, mas é uma profissão. Não sei se é de marceneiro, entendeu? Eu sei que é uma profissão, mas não sei qual é. Eles trabalham para construtoras, né? Então, pegava esse jovem, ver seu primeiro emprego, a primeira profissão. O jovem precisa ser criado, entrar na mente deles, profissão. Se não entrar na mente dos jovens, profissão, nós não vamos a lugar nenhum. E eles não vão entrar na superação, né? Porque hoje todo jovem quer ser influencial aí, né? Influencer digital, né? Que é uma profissão. Sim, né? Profissão. Ele só precisa saber como é que ele vai ligar com essa profissão. Exatamente isso. E aí, né, o Mineiro falou, ele estava aqui falando da política, né, que hoje ele está como vereador, né, e eu vou falar uma coisa, a pessoa, eu sei que, eu não sei de vocês, né, se teve toda essa, quando era menor, assim, toda essa, como eu posso dizer, se teve esse apoio todo para estudar, né, eu mesmo não tive, né, a gente não teve condições de estudar. Eu estudo até hoje, mas eu só vim estudar depois já que eu estava dona de mim. Eu voltei a estudar depois dos meus 25 anos, né? E até hoje eu continuo estudando e ainda pretendo o ano que vem agora fazer psicologia, né? Eu parei de estudar em 1978. Aquele tempo, não, você tem a quinta série, estava bom. Beleza. 31 anos depois... Voltei para a sala de aula, 31 anos depois, estava com 50 e poucos anos, e só tirava nota boa. E entrei, parei na quinta, voltei 31 anos depois na 7ª série. Você vê o quanto defasou o ensino de lá para cá. Se eu entrei na 7ª, 31 anos depois, já está na sala de aula, e só tirar nota 10, 10, 10, 10, 10,
Ou seja, o ensino de hoje fragilizou muito. Você vê, depois disso, fiz o EJA, terminei o fundamental, fui para o ensino médio, lá no Parque Alvorada. Depois do médio, fiz faculdade de gestão pública. Depois fiz pós-graduação em gestão, marketing e gestão de pessoas. Você vê, 31 anos, tudo isso aconteceu 31 anos depois. Ou seja, nunca é tarde para você voltar para a escola, voltar a aprender, voltar. Isso graças ao meu filho que falava todo dia, volta para a escola, volta para a escola, volta para a escola, você tem que aprender, tem que isso, tem que aquilo, tem que ter um grau maior na sua escola, na sua vida. Porque e é muito importante quando você tem esse apoio, né? Claro, porque claro. Quando eu voltei a estudar, eu estava com 25 anos, minha mãe, você já está muito velha para estudar com filho. E mesmo assim, o meu ex-marido era um problema. Era um problema, e mesmo assim, e naquela época eu morava no Irapuru, e eu vinha estudar aqui, vim terminar, aí eu voltei lá para a base aérea, depois eu vim pro Pedro Morcelli, que só tinha o Morcelli, e para pegar o ônibus, era o último ônibus ainda para voltar, foi complicado, sabe? Então é muito importante esse estímulo, né, para poder, e se a gente for parar para ver, as pessoas hoje que estão melhor, assim, no ramo, seja qual ramo que seja comercial, tudo que estão melhores hoje, que estão estabilizados, você pode ver que é tudo pessoas de mais idades, né? E que voltaram a estudar e que voltaram para o mercado de trabalho. Por isso que eu estava falando como é falar de superação, porque não foi fácil. Porque eu sei que a maioria das pessoas, assim como nós, não tiveram essa chance de poder estar estudando e que voltaram a estudar depois. Com você eu também creio que não foi diferente, né, Beto? Eu voltei a estudar depois de adulto. Também estudei, voltei a estudar aqui ali no Céu Pimenta, né? Que é onde eu fiz a mesma trajetória do mineiro, né? Fiz o EJA, depois fiz isso no fundamental, terminei, tá? E aí eu aprendi mesmo a ler e escrever depois que eu comecei a frequentar o Sebrae. Entendeu? Depois me tornei que o Sebrae. Eu fazia todo o trabalho junto com eles, eu tinha... E aí eu comecei a pegar tudo, ler, comecei a ler as coisas, foi começar desenvolvendo. Aí eu tive que... Falei, para mim continuar os meus objetivos, para mim chegar no que eu preciso, né, superar mais algo, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que estudar. E aí voltei a estudar. Então, hoje o estudo... ele ensina muito, porque realmente hoje ele está um pouco mais defasado. Vamos esperar um pouquinho aqui, vamos aqui aos áudios, vamos ver quem mandou o áudio pra gente hoje. Muito boa noite, Tânia, aqui Luiz Cantan, da Rede Elite de Comunicações, passando aqui para parabenizar você pelo programa, sempre trazendo ilustres convidados. Quero deixar aqui o meu abraço também aos convidados de hoje, do mineiro e do baiano. E é uma grande verdade, né? Falar sobre os jovens de hoje. Daqui a 20 anos, nós não vamos ter mais um pedreiro bom, não vamos ter mais um marceneiro bom, não vamos ter mais, né, pessoas que fazem a diferença, né? Pessoas que metem a mão na massa, na verdade, né? Mão na obra. Então, é interessante que os jovens de hoje, né, se espelhem nessas profissões que daqui a 20 anos, eu digo até 10 anos, essas profissões vão ser extintas. Porque vai ser difícil você achar, daqui a 10 anos, um bom pedreiro, um bom marceneiro, um bom eletricista. Então, eu acho que os jovens devem fazer, né, uma instrução profissional, porque está faltando no mercado e vai faltar no mercado profissionais. Então, é uma realidade, porque hoje o jovem ele quer ser influencer, ele quer ser, sabe, youtuber, e então não pensa em fazer uma profissão que vai dar muito dinheiro. Para você ter uma ideia, hoje nos Estados Unidos, um pedreiro ele ganha muito dinheiro, um marceneiro ganha muito dinheiro, um eletricista ganha muito dinheiro, porque são profissões praticamente extintas. São poucos os que abraçam esse tipo de profissão.
Então, eu acho que está faltando aqui no Brasil, né, cursos e jovens queiram abraçar esse tipo de curso. Então, fica aí minha explanação aí para vocês aí. Um grande abraço, parabéns pelo programa, Tânia. Muito obrigada, Cancan. E assim, né, ele estava falando, e não precisa ser daqui 20 anos, porque o meu filho tá na faixa dos 30 aí, e tem a mulher que é lá do Mercado Nagumo, quando ele começou, resolveu trabalhar de pedreiro, e aí ele falou, ó, eu não sei trabalhar ainda não, estou começando agora, preciso de uma oportunidade, ela deu uma oportunidade, pegou amizade com ele e ele começou a trabalhar de pedreiro, e aí ele de bombeiro virou pedreiro, e depois ele gostou e começou no gesso. Hoje ele tem tanta demanda que ele não quer nem, ele não está mais conseguindo dar conta, porque a gente não acha mais pedreiro hoje em dia. Daqui 20 anos não, daqui mais do jeito que está, daqui mais uns 5 anos, porque já não acha mais. Tem um monte de gente querendo pedreiro e não está achando. Tem um monte de gente que fala que é pedreiro, mas não são, né? Vamos ouvir mais um áudio. Olá, muito boa noite. Eu quero parabenizar a comunicadora Taninha, pela maravilhosa entrevista que eu estou aqui acompanhando com os convidados Gerson Baiano e também o empresário mineiro, né? E parabenizar também, porque são 2 empresários que superaram tantas coisas, e gostaria de parabenizá-los também por essa programação, agradecê-los por estarem aí na Rede Elite de Comunicações e pelo exemplo de trabalho, de superação que eles estão dando nesse bate-papo tão agradável que estamos acompanhando aqui, através da Rede Elite e através desse programa maravilhoso, podcast Pode Falar. Um grande beijo, Taninha, um grande abraço a todos os convidados, sucesso, e eu continuo aqui ligadinho. Abraço aí para o Cancan, para o nosso querido Marcelo. Muito obrigada, Tânia, parabéns, e estou aqui na linha. Estou aqui acompanhando essa maravilhosa entrevista. Muito obrigada, Sônia. Eu é que te agradeço, né? Por estar aí nos assistindo, por estar aí nos ouvindo. E quando a gente fala de superação, aqui o nosso programa ele Pode Falar. Se você também já superou em algo que você queira nos contar, entre em contato aqui na Rádio Elite, entre em contato comigo, que você também pode vir aqui falar. Inclusive você também pode vir falar, viu, Sônia? Mas eu estava pensando, sabe, Baiano, eu ando querendo fazer uma sala de inclusão, né? Eu estou tentando conseguir uns computadores, porque hoje eu vejo a necessidade, porque hoje a gente está na era digital, como você estava falando, e a gente vê que principalmente as pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que nem nós, que mesmo que tarde, mas nós... Tarde não, que nunca é tarde, né? Mesmo com um pouco de atraso, mas que voltamos ao mercado, né? Para estudar, corremos atrás. Tem muitas pessoas que não tiveram a mesma oportunidade, ou tem pessoas que falam assim, falta um estímulo, já falam assim, já estou velho, não quero mais estudar, e nunca é tarde para voltar a estudar, sabe? Eu fui na minha cabeleireira e eu fiquei muito feliz de ver. Ela falou que ela foi levar as crianças para fazer um curso, chegou lá, não tinha pessoas assim, sabe, por um espaço tão maravilhoso daquele, dando curso gratuito, e não tinha pessoas fazendo curso. E aí ela foi fazer só porque já estava ali, e ela acabou gostando, e ela está fazendo, ela fez um curso de panificação, sabe, de pão, de bolo, de confeitaria, e aí ela tem um salão, aí ela já está fazendo bolo também, uns bolos maravilhosos. Vou até falar uma boa noite para a Jéssica, né, que a Jéssica é maravilhosa, e aí ela está fazendo aqueles bolos, vendendo as fatias, sabe, por um precinho assim, legal, e ela acaba fazendo as duas coisas e aumentou a renda dela. Então hoje a gente vê muitas pessoas sem uma fonte de renda, mas também que está precisando desse estímulo, vai aí, tem vários céus dando curso, tem vários lugares dando cursos gratuitos,
e que a pessoa pode estar fazendo esses cursos, né? Para poder também estar se qualificando, porque o mercado de trabalho é grande, mas está faltando mão de obra também. A mão de obra hoje ela está bem escassa, né? Eu volto a falar, se a gente trabalhar com o pensamento e a mudança, trazer como se fosse o primeiro emprego, trazer a primeira profissão, com certeza a gente vai superar esses 10 anos, 20 anos que a gente pode achar que não vai existir mais, pode existir, porque hoje a pessoa que tem uma profissão, vamos falar aí, um mecânico, vamos falar para você um mecânico de máquina de costura. O top hoje, por baixo, ele não ganha menos de 8 a 10 mil. Tá? O cara bom. O cara médio aí, ele vai chegar e vai tirar retorno aí de 4 a 5 mil para um jovem. Por quê? Porque ele tem uma profissão. A mesma coisa é um pedreiro e outros. Então, a gente precisa começar urgentemente, começar a mudar. Entendeu? Por isso que quando o jovem fala comigo, fala, não é a primeira profissão, ou não é o primeiro emprego, é a primeira profissão. Que você vai começar a gerar na mente dele que é profissão. Hoje na mente dele gera o seguinte, primeiro emprego. Então ele não tem expectativa nenhuma de profissão. Porque para ele é o primeiro emprego. Então não dá. E aí o que aparecer é o que ele vai pegar. Não, né? ele precisa descobrir. Olha, eu tenho jovens que trabalham comigo, vai me dizer, olha, isso é uma profissão que você está fazendo. Entendeu? Então a gente tem que pensar nisso. Vamos ouvir mais um áudio aí, né? Boa noite, aqui é o Wagner do Bairro dos Pimenta. Parabéns, Tânia da Pedestra, pelo programa. O programa tá muito bom, maravilhoso. Obrigado, seu Wagner. Esse daí é o meu ilustre esposo que está aí falando. Ô Baiano, você estava falando, né, sobre as mudanças que você acha que precisa ter, né, o que a gente precisa trabalhar. E assim, eu acho que não tem ninguém melhor do que o Mineiro para estar falando para a gente, já que ele está aí como vereador. O que você acha que pode ser feito aí? Qual o projeto que você acha que pode ser levado para os nossos jovens? Porque a gente está falando de superação e a gente precisa superar. Daqui uns dias é eles que vão estar aqui sentados falando que venceram na vida, que superou, né, os obstáculos. Porque para mim, aos 20 e poucos anos, minha mãe já tinha desistido, já tinha falado, ó, você não tem que estudar não, você não precisa fazer nada, você já está velha demais para estudar, o que uma mulher com 4 filhos vai estudar? E era assim que eu ouvia, sabe? Não tive estímulo nenhum. Só que eu sempre tive o senso de querer mais, né? De não parar ali. Eu sabia que tinha mais coisas que eu poderia, com toda dificuldade, correr atrás e galgar os degraus, né? Tânia, eu acho que é falta de incentivo, igual o Baiano disse, concordo, falta de incentivo. Esse tempo atrás, tem uns 3 meses atrás, eu fiz uma seleção no meu espaço, é uma seleção de emprego. 2 vagas de um grande mercado em Guarulhos, precisava de 2.000 pessoas para trabalharem. Coloquei carro de som na rua, para chamar o povo. Coloquei internet, Facebook, Instagram, chamando a população para arrumar quem trabalhasse. Você imagina, gastei estrutura, coloquei suco, coloquei lanche para todo mundo. Quantas pessoas vieram? 37 mulheres e 3 homens. Hoje está assim, é o que o Baiano disse, falta assim, perspectiva para a pessoa vir querer trabalhar. E o que está acontecendo é um desastre, porque ninguém quer saber de trabalhar. As pessoas que estão trabalhando, agradecer aquele que está trabalhando bem. Ou se trabalha 5 meses na empresa, sai, entra na outra. É assim que está o Brasil. Mas eu vou te falar uma coisa, Mineiro. Olha, eu como articuladora social, e eu acho que às vezes falta a informação certa, sabe? Porque eu conheço lugares aí que não precisa falar nomes, que falam assim que vão fazer a feira da empregabilidade. Aí as pessoas chegam lá pensando que vai ser para o emprego e quando chega lá eles só estão fazendo banco de dados, entendeu? E que chega lá, não, que eu vou ensinar como fazer o currículo e não sei o que, e não sei o que lá mais, entendeu? E várias famílias vieram falar comigo sobre isso, tá?
E quando chegaram lá não tinha o emprego. Eu falei, gente, isso aqui está sendo só para enganar as pessoas. Então, quando as pessoas vão, aí você fala, não, o mercado tal vai estar com vaga e a gente vai estar ali para estar encaminhando, você pode ter certeza que as pessoas vão. Porque tem instituições, tem lugares aí que estão falando assim, ó, feira da empregabilidade. E quando chega lá, as pessoas iam e quando chegava lá não era para emprego, tá? Era só simplesmente banco de dados e depois pegando essas pessoas, sabe? E era só um merchan que não era realmente aquilo. Talvez faltou um pouquinho mais, porque eu te falo uma coisa. Teve uma outra pessoa aí de uma outra instituição que fez e era para emprego mesmo. Eu vi pessoas assim correndo para ir atrás, porque tem muita gente também procurando serviço, sabe? Sim. E assim, vamos aí dar mais uma chance, falar, ó, tal, a gente vai estar atendendo, porque, sabe, dar nomes e que realmente vai estar tendo emprego, que eu acho que vão sim, viu? É tão claro que a gente dava a fonte de qual empresa que ia pegar, por tal empresa, por tal mercado. Igual eu falei para você, colocamos carro de som na rua, usamos Instagram, Facebook, todos os veículos de comunicação. E falamos até aonde ia trabalhar. Eu sei que tem muito picareta nessa área, eles fazem isso mais para vender curso. Não, emprego e tal, chegar lá para vender curso. Isso eu sei que tem. Exatamente. Mas quando é feirão de emprego, não, já é outra situação. Vamos ao áudio. Olá, muito boa noite ao podcast. Eu estou aqui ouvindo esse podcast. Eu queria falar ao vereador. Vereador, minha rua aqui, olha, eu moro aqui, olha, no bairro dos Pimenta. Eu vou lhe dizer, e minha rua aqui, que é uma rua que os cabras ficam correndo, fazendo uma zoeira danada com aqueles carros, com os cadrão, entendeu? Os caras colocam os cadrão no carro, ficam fazendo barulho correndo aqui na minha rua. Queria saber se há a possibilidade de colocar as lombadas aqui na rua, viu? Então, eu queria perguntar ao vereador aí, o mineiro. Posso responder para ele? À vontade. Tem sim, eu vou pedir pro meu pessoal pegar os seus dados direitinho, a gente vai fazer isso aí, pode ter certeza. Você pega os dados dele? Pode passar o número. Vai passar. Você quer... Espera aí. Fala o seu número. Anota meu contato, é mais fácil. 98327-3000. Liga direto para mim amanhã, até às 9 horas. Que eu vou fazer o ofício e será instalado essa lombada. Você pode ficar tranquilo. Tá bom? Então é isso. Olha, você viu que eu te falei que se a gente for falar aqui... Por isso que eu já falei, a gente tem que marcar as pautas, porque se a gente for abrir aqui pro povo vir falar, vai ter muita gente, viu? Sim, sim. E aí, mas é bacana isso. Claro, a interação é sinal importante. de que as pessoas estão assistindo e outra coisa, é sinal que as pessoas estão assistindo e eles estão interagindo, né? Lógico. Porque vê a necessidade que tá, né? Sim. Porque... A gente vai ter que deixar para a próxima, hein, mineira, que as horas passam muito rápido. A gente vai arrumar aí, marcar aí um outro dia, para a gente vir estar falando sobre a dependência química, sobre as pessoas que estão em situação de rua. A gente vai estar aqui com o mineiro, aqui trazendo aqui, marcando um outro dia, para a gente estar falando do que precisa ser mudado em nossos bairros, né? Aí se você quiser, ô mineiro, a gente marca aí para a gente estar falando o que é que pode ser mudado. Aí a gente vai falar de política. É só aí convidar que eu venho. Falar só de política. Então já se sinta convidado. E desde já eu quero agradecer a cada um dos espectadores que estão aqui, dos nossos ouvintes. Quero agradecer ao Baiano, né? Pena que o tempo é bem curto, né? Mas desde já eu quero agradecer ao Baiano, né? Por ter aceitado o convite e tá aqui falando, né? Agradecer você também, mineiro, né? É que são tantas as coisas, a gente quer falar um pouquinho de cada coisa, mas o tempo não dá, né? Mas a gente vai marcar os dias pra gente estar vendo esses tópicos aí, os quais a gente pode estar falando, né? Mas desde já eu quero agradecer ao Cancan, a Soninha, ao Japa e agradecer a cada um de vocês que esteve com a gente nesse momento. Muito obrigada. E no próximo programa eu espero a companhia de vocês.
A Rede Elite de Comunicações, Rádio e TV apresentou o podcast Pode Falar, com Tânia Betesda. Rádio Elite, a grife da música. Rádio Elite, a grife da música.